Bom dia, bem-vindos então a mais um painel do evento da BI for All, o Tomorrow is Already Here. Comigo tenho três convidados, ou melhor, dois convidados e um menos convidado, uma pessoa da casa. Temos o Jorge Ponte, que é vice-presidente do Instituto dos Registros e Notariado. Temos o Rui Gurgueira, Executive Director da BI for All. E o Sérgio Almeida, IT Director da OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal. Neste painel, que vamos tentar ser o mais práticos e objetivos possível, vamos falar, o tema geral é quando a disrupção na gestão é a resposta certa para o negócio, e acho que temos aqui os ingredientes perfeitos para uma boa conversa. Primeiro, o que é que eu ia sugerir a cada convidado? Que nos explicasse um bocadinho qual a atividade da entidade ou da empresa, e depois passarmos um bocadinho logo, porque temos cerca de 50 minutos de painel, passarmos logo um bocadinho para quais as necessidades que tiveram neste âmbito, nomeadamente no que diz respeito mais à Data Analytics, e de que forma é que foram resolvendo as vossas questões. Se calhar começava pelo Jorge Ponte, que nos explicasse aqui um bocadinho a sua entidade e as necessidades que teve. Muito bem. Bom dia a todos, cumprimentar os meus colegas de painel e a Susana, e agradecer também à BI for All pelo convite. O Instituto de Registro Notariado, o IRN, é o Instituto Nacional responsável por todos os registros públicos, ou quase todos os registros públicos, ou seja, desde o registro de identificação civil, quando nascemos, e todo o ciclo de vida das pessoas, até ao registro das empresas e várias questões relacionadas ao registro comercial, ao registro da propriedade, com os prédios, e o imobiliário, o automóvel. Todas essas questões são asseguradas pelo IRN. É uma instituição com 4.700 funcionários, distribuída por todo o país, e bastante central a todas as nossas vidas. Sérgio Almeida. Bom dia, obrigado pelo convite. A OGMA é uma entidade que faz a manutenção e fabricação de aeroestruturas, da aeronáutica de aviões. Basicamente, nós temos quatro áreas de manutenção, que é a manutenção de aeronaves, a manutenção de componentes de aeronaves, como hélices e trens, e manutenção de motores. Tanto podem vir separados do avião, como podem vir numa aeronave que nós recebemos e aterramos e fazemos a manutenção. Temos um negócio de pintura e temos um negócio de fabricação de estruturas. Portanto, a OGMA tem 95% do seu negócio é total exportação. Ou seja, é uma das empresas em Portugal que mais exporta para fora. Em termos... Sim. Em termos da sua atividade, como em todas as empresas, necessitamos sempre de Data Analytics e de Data Science e IoT. Portanto, a aeronáutica, nesse aspecto, está sempre na ponta da frente. Eu acho que não é preciso convidar o Rui Gurgueira a explicar-nos a sua empresa, não é? Por isso aqui vamos passá-lo. Aqui toda a hora, não é? Eu ia passar logo à primeira pergunta mais prática. Falamos no Data Analytics. Sabemos que hoje o objetivo, já há muitos anos que ouvimos que os investimentos têm que estar alinhados com o negócio, sabemos que o objetivo das organizações claramente é ter bons resultados, é diminuir custos, sabemos tudo isso. Mas a questão aqui em tudo isto é que é importante estarmos particularmente atentos aos processos. As soluções de Data Analytics na otimização dos processos dentro das vossas organizações, que papel é que teve? Ou que está a ter? Ou que pensam que vai ter? Sérgio? Nós estamos num enquadramento muito especial em termos do mundo, não é? Com a pandemia. E se calhar mudou um bocadinho a forma como também se costumava observar a analítica. Costumávamos observar pela análise de novas oportunidades de negócio, novos mercados, novos desenvolvimentos, as áreas mais sexys, digamos assim, do parte da analytics. Com esta pandemia, as empresas tiveram um impacto muito forte no volume de vendas. E se até o governo, até há bem pouco tempo, praticamente dizia
para as empresas exportarem o máximo. O que é certo é que com a pandemia as exportações diminuíram drasticamente. O volume de negócios baixando e as empresas tiveram que, para sobreviver, tiveram que reduzir custos e para isso tiveram que olhar para os seus processos internos. E aí entra fortemente também o Analytics numa perspectiva diferente. Ou seja, avaliar os processos, medir os seus processos, encontrar factos, dados, para depois conseguir otimizá-los ao ponto de reduzir os seus custos internos. E aí conseguir, digamos assim, secar a empresa e obter mais resultados e conseguir sobreviver dessa forma. Jorge, no vosso caso, da vossa organização, como é que é? Bom, nós temos muita procura dos cidadãos e uma das áreas em que utilizamos e necessitamos cada vez mais de Data Analytics é na análise da procura, perceber quem é que nos procura, o que é que necessita, quando é que vem. Por exemplo, ao nível do cartão de cidadão, nós sabemos que temos uma procura expectável até 2022 à volta de 250 mil cartões, necessidade de renovação de cartões por mês. Isto cria a necessidade de ter todos os processos alinhados para responder a esta elevadíssima procura, mas ainda numa conjuntura em que o Governo decidiu que os atendimentos públicos só estão disponíveis por agendamento prévio e por isso a nossa capacidade de oferta de serviços diminuiu, porque o agendamento espontâneo é muito mais eficiente em termos da quantidade de pessoas que nós atendemos. E tivemos que olhar para estes números. Havia um problema dentro do IRN com falta de capacidade preditiva do que aí vinha, e estamos a fazer um trabalho grande nesta área para conseguir não focar-nos no atendimento presencial, como era tipicamente as políticas que seguia, mas identificar outros canais possíveis onde possamos escoar cartões de cidadão, neste caso, e também aumentar o leque de serviços. Isso acontece, já devem ter ouvido, com o envio de cartões por correio, pelo CTT, para casa das pessoas. Está todo montado um esquema em que é analisado os balcões que começam a ter mais pressão e automaticamente nós conseguimos escoar parte desses cartões, comunicando com o cidadão, enviando SMS, tudo isso para garantir que temos a aceitação deste canal de entrega, mas também queremos aumentar o número de serviços disponíveis, por exemplo, no telefone. É algo que também nós temos uma pressão muito grande no telefone. Depois, para o lado da oferta também dos serviços que o IRN fornece. Houve um programa que saiu daqueles grandes incêndios de 2018, creio, 17, 18, ali no centro de Portugal, em que se foi desenvolvido um projeto piloto de cadastro dos terrenos, porque um dos problemas que o país tem é que não sabe quem é que são os terrenos. Grande parte do cadastro não está feito, especialmente na zona centro para norte, e por isso foi feito um projeto muito interessante de análise de fotomapas, identificação com Data Analytics, com a inteligência artificial das áreas geográficas, das confrontações, para ser mais fácil ao cidadão, quando quer fazer um registro, identificar geograficamente o seu terreno. Isto são pequenos exemplos de algo que está a acontecer hoje em dia. Rui Gorgueira, é complicado hoje decifrar a mensagem das empresas e ajudá-los na prática? Como é que vem agora, como é que a BI Foral vê aqui todas estas necessidades? E estamos a falar, o Sérgio Almeida falou claramente neste contexto de pandemia que veio aqui alterar um bocadinho as regras do jogo. Como é que vocês têm também lidado com isso? Bom, obrigado. É assim, efetivamente aquilo que nós estamos a viver é um momento único nas nossas vidas e, obviamente, não podemos passar à margem daquilo que está a acontecer. As empresas atualmente vivem, algumas mais, outras menos, momentos de contenção de investimentos e, obviamente, aqui a BI for All acaba por ser muito útil a apoiar os diretores e estas áreas que, de certa forma, são responsáveis por identificar tudo o que tem a ver com custos internos e também eficiências de processo, como o próprio Sérgio também já disse. Efetivamente, isto é um grande desafio. Resta também dizer que a questão dos custos e destas eficiências de processos
Portanto, isto não é a primeira crise que nós estamos a viver. Nós já vivemos uma crise há uns anos atrás e muitas empresas que se tornaram resilientes acabaram por, nesta fase, estão a conseguir responder melhor à pandemia e a esta questão do mercado. Eu acho que, quer dizer, e o que nós sentimos enquanto BI for All é que os clientes hoje em dia procuram inovação. Aliás, o Jorge também acabou por dar aqui alguns exemplos. Efetivamente, a tecnologia não resolve todos os problemas, mas é efetivamente o melhor instrumento para fazer face a esta crise. E nós podemos falar, há clientes que até à data eram, de certa forma, relutantes em fazer uma migração para a tecnologia cloud. Efetivamente, os tempos de hoje provaram que todos nós conseguimos trabalhar à distância, conseguimos trabalhar em qualquer lugar, conseguimes trabalhar num portátil, num telemóvel, podemos estar no campo, podemos estar na cidade. E estes desafios que é a realidade de hoje, efetivamente vão transformar o nosso dia da manhã, que esperemos que obviamente que seja breve, mas aqui o foco da mensagem é que a BI for All, aquilo que os clientes nos estão a solicitar são, no fundo, procura de caminhos e diversificação de negócio e que nós os possamos apoiar nesses mesmos novos negócios. O próprio Jorge também, não quero estar a monopolizar aqui a conversa, falou na aplicação da inteligência artificial na detecção da tipologia dos terrenos a nível nacional. E isto é apenas um de 1000 exemplos que nós podemos aplicar a qualquer um dos setores. E nós estamos cá, obviamente, para poder dar o devido seguimento. O que é mais complicado em todo este processo, e sobretudo em estruturas como as vossas, que são estruturas complexas, é identificar a necessidade, é encontrar o parceiro certo, é obter o budget para cumprir isso? Neste momento, o que é que tem sido mais complicado dentro das vossas organizações? Sérgio Almeida. Bem, nós estamos numa situação de redução de custos, portanto é extremamente complicado. Logo, o primeiro impacto que diz é tentar escolher o parceiro, o melhor parceiro, com melhor qualidade, com mais experiência, mas a um custo para nós, empresas, mais reduzido. E isso não é fácil, já era difícil no passado e agora, com os nossos budgets mais reduzidos, mais difícil é. E nessa perspectiva, nós temos que avaliar muito bem. Nós fazemos muitas consultas, temos processo de compliance também que nos ajuda nesse tema. Já nos ajudava no passado. E, por vezes, o que nós temos a dificuldade é, dadas as oportunidades, diversas oportunidades que temos dentro da organização, é escolher quais as que neste momento trazem mais retorno imediato para a organização. E isso é fundamental. Okay. Isso é fundamental. Jorge Rodrigues. Nós temos problemas naturalmente orçamentais, ainda pronto, o ciclo de orçamentação para o próximo ano está agora a terminar com a discussão no Parlamento, mas a proposta que fizemos de orçamento não é aquela que foi inserida em sede de Orçamento de Estado, por isso logo aí temos alguns constrangimentos. Também depois disso há toda a questão dos cativos e todas essas questões para também não tornarmos mais eficiente a gestão da despesa do investimento público na prática, que também nos traz constrangimentos. No entanto, parece-me que o principal problema que temos é ao nível dos recursos humanos. Claramente, a percepção das necessidades nós até temos, mas transformar essas necessidades em requisitos para colocar um caderno de encargos, para desenvolver todo essa parte procedimental, e para dar a segurança à organização pública que compra o melhor possível, dentro de todas estes condicionantes, é claramente um dos problemas centrais à administração pública. Depois, o que há pouco disse isso, quer dizer, a tecnologia não serve só por si. Né? Nós não queremos investir em data science, em inteligência artificial só para estar na moda. Isto tem que corresponder a um fim de negócio
e a melhoria das condições do serviço público. E claramente aí, quer dizer, há que encontrar parceiros que nos ajudem, que percebam este desafio e também nos garantam que o que entregam no final do projeto é realmente um sistema que vai ser, uma aplicação que vai ser utilizado, para garantir também que há uma melhoria das condições de trabalho dentro da administração pública e do serviço público. Porque parece muito, muito interessante conseguimos desenvolver bons serviços públicos. É o backbone da nossa sociedade, da forma como nós nos relacionamos. Os serviços públicos têm que estar em condições e têm que ascender ao que os cidadãos já estão à espera. Por exemplo, agora estamos a trabalhar na melhoria do nosso sistema de agendamento, porque o nosso sistema de agendamento fazia, uma pessoa vai online, faz o agendamento e acabava ali o fluxo. E nós, quando fazemos um agendamento num hospital, numa clínica, qualquer, começamos a receber SMS, lembretes, podemos desmarcar por SMS, podemos fazer essas coisas. As pessoas já estão à espera deste nível de serviço. E aqui o Estado, se calhar, não tem que estar na crista da onda da tecnologia, mas tem que estar uns passos atrás para responder às necessidades dos cidadãos. E isto é um desafio para todos. Rui Grogueira, este é o típico do vosso cliente? As necessidades são mais ou menos transversais? Aliás, como qualquer cliente é exigente, quer sempre ter projetos desenvolvidos de forma rápida e, de certa forma, nós lhes conseguimos resolver os problemas. Do ponto de vista, e aquilo que nós sentimos é que, do ponto de vista de justificação de investimento, aliás, qualquer um dos convidados sente isto, os responsáveis da IT, à data de hoje, não precisam de vender os chavões e estas coisas sexys, como o Sérgio falou, porque efetivamente elas são, passa a expressão, autovendáveis. Aquilo que os administradores, e neste caso da administração pública, podem ser secretários de Estado, podem ser ministros, podem ser pessoas com cargos, o que querem é que isto se traduza em termos práticos num valor acrescentado para o cliente final. Neste caso do cidadão, ou no caso do Sérgio, o próprio cliente final que sinta que tem um produto de qualidade ou tem um serviço de qualidade e que, lá está, volto a dizer que a tecnologia é o instrumento, mas aquilo que nos diferencia a todos enquanto fornecedores de serviços nesta área de Data Analytics é a capacidade que a consultoria tem em poder apoiar, em poder ajudar a elaborar caderno de encargos, em poder identificar os requisitos, em poder, no fundo, fazer o best fit das necessidades face ao valor que o administrador ou o secretário de Estado estão à espera. E eu queria deixar aqui algumas notas que eu considero bastante relevantes, que é, do ponto de vista tecnológico, queria deixar duas notas, uma do ponto de vista tecnológico e outra do ponto de vista de recursos. Do ponto de vista tecnológico, efetivamente, as novas plataformas de Big Data ou Fast Data, conforme queiram aplicar, em termos internos para um responsável da IT, podermos acelerar desenvolvimentos é também um ponto crucial para que se consiga atingir desenvolvimentos mais rápidos, mas também ao nível das decisões. Ou seja, há questões que têm a ver com a modelação das decisões, porque não basta ter os dados, não basta ter a tecnologia, nós temos que estar num outro patamar. E o outro patamar é justamente pegar na plataforma, pegar nos dados, colocar a capacidade de decisão, que muitas das decisões que hoje em dia são feitas de forma repetitiva, e deixarmos a nós humanos, no fundo, as decisões que efetivamente são aquelas que nos dizem a nós e aquelas que nos trazem o valor, e porque há coisas que nós somos insubstituíveis. Fala-se que a inteligência artificial irá substituir a humanidade. Eu não acredito sim que nos vai complementar, nada substitui. Efetivamente, nós somos cada vez mais fortes, temos cada vez mais meios e, efetivamente, isto é importante. Focando no segundo ponto que eu queria também explicar, a nível de recursos. E obviamente depende dos setores, porque há setores que apostam mais e outros menos na capacitação das suas equipas. A Be4All nunca foi uma empresa que quisesse, no fundo, vender um serviço.
e de certa forma que deixasse raízes para não sair lá. Portanto, nós não funcionamos assim. Nós queremos justamente ser um parceiro junto dos nossos clientes que consigamos capacitar e consigamos dar a essas pessoas o know-how para poderem fazer a manutenção e a operação. Porque, repare, os clientes o que querem são parceiros que cheguem, que num período limitado de tempo consigam transformar aquilo que existe, e isto muitas das vezes acarreta algum esforço do próprio cliente em ter que alterar alguns processos e em ter principalmente que mudar algum mindset, alguns recursos. Nós sabemos que há pessoas que são mais adversas à mudança e obviamente que isto eu acho que é um tema, aliás, sempre foi, continua a ser nos dias de hoje e continuará a ser no futuro. A questão das pessoas é efetivamente um ponto essencial para o sucesso de qualquer equipa da IT, porque a equipa da IT é um instrumento dentro da própria organização para poder abrir novos canais. Ainda há pouco foram dados aqui exemplos de que nós temos que diversificar, temos que nos adaptar à realidade e temos que ser muito ágeis na adoção de novas ideias com a tecnologia e com as pessoas. Um aspecto muito prático. Quando hoje, sobretudo para o Sérgio Almeida e para o Jorge Rodrigues, quando hoje vão justificar um investimento junto da administração, da entidade que tem que o fazer ou da pessoa que tem que o fazer, hoje, como estávamos a falar antes, é o custo per si que vai importar mais no final na adjudicação do contrato, neste momento? Pelo contexto todo em que vivemos? Não é só o custo. O mais importante é o retorno. É o retorno do investimento. É o retorno do projeto. De seguida vem o custo, e ao custo nós temos que sempre, como responsáveis da IT, fazer valer que este custo só terá um impacto negativo se o projeto não decorrer da melhor forma. Como é óbvio, para isso nós temos que ter entidades com qualidade que nos apoiem na implementação e na manutenção depois também do sistema, caso seja necessário. O principal é mesmo o retorno, e pegando no que o Rui Bergueira disse, é fundamental perceber quais é que são os processos que trazem retorno no curto prazo e principalmente dados com valor. É preciso dados com real valor, porque informação há muita no mundo e numa empresa, mas informação que se traduz em verdadeiro conhecimento para apoiar a decisão não é assim tanta, e é preciso saber escolher os dados com que nós temos que trabalhar. No IRN é o custo, principalmente. Quer dizer, nós temos projetos para aumentar bastante o nosso orçamento de SITI. E pronto, e temos que escolher aqueles que podem avançar. Aí o Estado não tem problemas no investimento nesta área, tem problemas na manutenção evolutiva e corretiva ao longo do tempo. E como essa manutenção muitas vezes não é feita, ao fim de 10 anos, quer dizer, toda a tecnologia já está ultrapassada e tem que se pensar numa coisa nova, e aí o custo é muito superior. Mas, naturalmente, pronto, o retorno imediato, a identificação de áreas mais necessitadas, nós fazemos, mas quando depois formos aqui uma questão política, quando olhamos para urgências que de vez em quando surgem, depois somos levados a andar a apagar focos em vários sítios e a não conseguir fazer um investimento e um planeamento mais estratégico para a organização. É isso também que nós temos a tentar acalmar todo este ambiente e garantir que esse planeamento é feito e seguimos um caminho, e aí, pronto, o investimento pode ser dilatado por 3 ou 4 anos para chegarmos a um sítio, mas a manutenção de uma linha política também é algo que nos afeta. Nos últimos anos, com a atual Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, ela tem muita sensibilidade para as áreas tecnológicas e temos conseguido fazer esse caminho com os projetos que eu indiquei, principalmente o RUPI, mas também outros projetos não ligados à informática, mas muito ligados a processos, que é importantíssimo, e têm conseguido resultados muito interessantes na área da justiça, que muitas vezes passam despercebidos. Nos últimos 5 anos, as pendências dos tribunais reduziram 54%. E isto, apesar destes números, nós continuamos com a ideia que a justiça é lenta.
mas a justiça ela entra num determinado setor e não na generalidade, mas pronto. E por isso há várias dimensões aqui que nós temos que estar a tomar em consideração, nomeadamente estas processuais, que são muito importantes para a mudança de mentalidade dentro das organizações. Nós temos, a nossa idade média são 55 anos, e como o Estado funciona de maneira contrária às entidades privadas, as privadas podem fazer o que não estiver identificado na lei, o Estado tem que fazer o que está identificado na lei. E por isso, quando olhamos para um projeto de Data Science, também uma das principais critérios que temos é que os métodos e as técnicas sejam prováveis. Tem que ser claro para os juristas, principalmente, como é que se chegou a um determinado resultado. Isso também cria aqui desafios e, se calhar, identifica constrangimentos aos métodos que podemos utilizar. Mas isto é muito importante, porque temos de garantir que as práticas que o Estado desenvolve são claras e transparentes para todos. Isso é um desafio muito interessante também para estas áreas. Rui Grogueira, hoje as tecnologias, e aqui tecnologias no seu sentido mais lato, as tecnologias hoje são capazes de resolver qualquer problema que um cliente tenha? É uma pergunta difícil. Não sei se tem resposta. É assim, a tecnologia, ainda há bocado acabei por referir isto, não é? Quer dizer, a tecnologia não resolve a totalidade dos problemas dos nossos clientes. Nós, as cabeças pensantes das organizações e as da Be4All, em conjunto, é que têm que ser criativas para conseguir encontrar as melhores soluções. E às vezes passa justamente por não ser só tecnologia. Efetivamente passa por fazer uma disrupção ao nível de como é que as próprias empresas estão a atuar internamente e, inclusivamente, eu acho que há empresas nesta altura que podem estar a pensar a reestruturar-se para conseguir fazer face a esta situação. E eu acho que mais do que tecnologia é justamente as empresas serem resilientes para para o futuro que aí vem. As pessoas têm que, e mais uma vez volto a tocar no tema dos recursos humanos, é super importante, porque aqui é que está talvez a chave do sucesso. Nós podemos implementar qualquer projeto, qualquer tecnologia, mas se ela não for adotada, ou pelo menos bem adotada, não for direcionada, o próprio cliente não tiver uma equipa capaz de dar seguimento e poder apoiar essas mesmas pessoas e esses mesmos projetos, é um projeto fracassado. E eu acho que as equipas e as empresas têm que se tornar, de certa forma, fortes. O custo é importante, mas efetivamente não podemos só nos focar no custo. Eu acho que a saída passa por sermos criativos, por abrir novos mercados, no caso, por exemplo, aqui da empresa do Sérgio, procurar novos mercados, até porque hoje em dia fazer reuniões presenciais, como muitos comerciais faziam em aeroportos, hoje em dia isto não é possível e, portanto, as próprias empresas e os comerciais têm que se reinventar, têm que chegar a novos mercados. A Be4All também o está a fazer. O próprio Jorge, e sei que o setor público tem interações constantes com entidades públicas europeias. Há uma forte connection entre Portugal e outros países e, efetivamente, este é o caminho, é a abrangência ou seja, a proximidade virtual, digamos assim, tem que ser, digamos, também aqui um dos instrumentos para nós podermos usar e chegarmos lá mais rápido. Sérgio Almeida, esta tríade de pessoas, tecnologia, parceiros, vão conseguir resolver todos os vossos problemas? Bem, todos não. É como o Rui refere. Sem recursos internos e sem processos estáveis que sustentem depois o projeto que foi implementado, o projeto não vai acabar bem. Mais tarde ou mais cedo vamos nos ressentar outra vez e ter que voltar a abordar o tema. E isso é fundamental. E torna-se difícil no momento atual, porque nós somos uma empresa industrial, nós temos uma vertente de pessoas que trabalham de forma administrativa, como todas as entidades, e que neste momento estão ausentes do campus onde a OGMA labora.
e temos pessoas que estão no local diariamente, continuam a trabalhar, porque o trabalho tem que ser físico, tem que ser presencial. Portanto, tudo isto levou a uma redefinição, uma reavaliação dos processos que tínhamos. O Ogman não era a empresa provavelmente ainda com total de processos digitais, não tem, é difícil as entidades ainda o terem, mas teve que se revisitar e teve que se reestruturar nesse sentido, exatamente por causa também da situação da pandemia. O que nós, lá está, é como o Rui estava a dizer, é preciso as pessoas adaptarem-se, é preciso as administrações estarem preparadas também para essa adaptação e compreenderem a adaptação que é necessário. E a adaptação tem o seu custo. E quando a adaptação é de corte radical, digamos assim, como ocorreu em março, começou em março, teve que ser de um momento para o outro, todos nós temos de estar cientes que todos vamos ter que dar o melhor, vamos ter que passar pelo que nós chamamos o caminho das pedras durante um período curto, mas que a partir desse momento, quando estabilizar, já nada vai ser como no passado. E vamos continuar a trabalhar de uma forma diferente. Ou seja, este é um ponto sem retorno, claramente. E claramente, já não... Aliás, o que veio depois desta inicial adaptação, o impacto imediato foi a redução de custos. Logo, a administração, quando começa a haver redução de custos em determinados processos, já não quer voltar atrás. Claro. Já não faz sentido. Um custo essencial. A maior parte das empresas tem impressão, tem printing. Todos nós sabemos, todos nós imprimimos nos nossos processos. Quando se deslocam as pessoas para casa, em ambiente de trabalho virtual, os custos do printing caem drasticamente. E depois a entidade, a administração já não quer voltar aos custos anteriores. Quer fazer tudo para manter os custos naquele nível. E aí entra a digitalização, a transformação digital, os processos analíticos, os RPAs e todas essas envolventes. Jorge Rodrigues. O contexto e as equipas são muito importantes, né? Por isso há bons projetos feitos com equipas motivadas e há maus projetos quando as equipas não estão motivadas ou não estão centradas naqueles processos. E nós temos alguns casos de equipas que foram mal escolhidas para gerir projetos e depois o resultado foi medíocre. E isso nós temos que trabalhar bastante e há formas de envolver, e estamos a trabalhar nisso, formas de envolver as pessoas, trazer pessoas que não são especialistas em gestão de projetos, em participar em projetos de STI, e há formas de fazer isso, quer dizer, com service design, com envolvimentos, com sessões e workshops, conseguimos motivar e criar um maior envolvimento e onboarding das equipas nestas áreas que são sempre difíceis. Como eu vos disse, com uma média de idade de 55 anos e com pessoas ligadas para a área do direito, quando vêm fazer um projeto de CTI, é difícil trazê-las e explicar-lhes o que queremos delas, que é na prática um know-how muito intenso sobre os processos. Mas, pronto, isto é um caminho que vai ainda ocupar-nos durante muito tempo. Também me parece, como o Sérgio estava a dizer, que este é um caminho de não retorno. A mudança que fizemos nos últimos 9 meses, irmos todos para casa, depois as pessoas todas a trabalhar, foi muito intensa, e abrem-se novas possibilidades. Certamente que há muitas pessoas que não estão contentes de estar em casa e que gostariam de estar no trabalho. Perde-se, ou antes tem que se arranjar outras formas, mas perde-se a forma tradicional de conviver e de envolver as várias pessoas da equipa, e temos que identificar novas formas de o fazer, mas estamos confiantes, quer dizer, que isto também é um processo que nós não temos que adaptar e pensar em atendimento à distância. Quer dizer, o IRN estava muito focado no atendimento presencial e temos que passar a ter outros métodos de trabalho, outras formas de envolver e de dar serviço público. Vamos agora falar um bocadinho dos projetos futuros dentro das vossas organizações agora e tendo mais aqui em conta, obviamente, o Data Analytics. O que é que está previsto? Quais são os grandes projetos que têm? Ou se eventualmente alguns tiveram que ficar pelo caminho dado todo este novo contexto, quais são os grandes projetos e desafios agora aqui para o futuro? Bem, eu posso começar. Do lado da Ogman, nós não parámos totalmente os projetos neste período. A Ogman teve sempre a elaborar e nós tentámos ao máximo manter os projetos. Claro que baixámos a intensidade de alguns por questões de adaptação que tínhamos que acudir a outro tipo de situações que surgiram.
já no passado, e não só a OGMA, mas muito do mercado e desta área de negócio da aeronáutica, as entidades já estão muito orientadas para o data science, o data analytics, a inteligência artificial, porque este meio compreendeu que o próximo passo da aeronáutica passa muito por um negócio de pós-venda, de manutenção, que é onde também é algo sincero, porque é como ocorreu com o negócio dos automóveis, ou seja, a partir de um determinado momento, a produção só por si de automóveis já não é um negócio suficientemente atrativo só para se manterem. Portanto, e na aeronáutica também já estamos a chegar a esse ponto. Os que não têm conhecimento, mas os milhares de aeronaves que tínhamos antes da pandemia, agora não tanto, a voar pelo mundo, já estão a ter um impacto que já não há assim tantas oficinas disponíveis no mundo para fazer manutenção andando das aeronaves. Apesar de existirem muitas oficinas, muitas MROs para o concretizarem. E isso é uma oportunidade de negócio, quer se queira, quer não. É uma oportunidade de negócio até para os próprios fabricantes, porque vêm ali, espera lá, nós podemos entrar também neste negócio, temos é que criar um serviço que só nós consigamos implementar e dar valor aos clientes. E a Rolls-Royce, por exemplo, que é um dos motores dos aviões, conseguiu fazer isso juntando o IoT com Data Analytics. E o negócio consistia, por exemplo, e que tal se nós, criando parceiros ao nível mundial, vendêssemos um serviço de manutenção dos nossos motores em tempo real. Antecipar quando é que o motor precisa e realmente de receber uma determinada manutenção em qualquer canto do mundo. Isto é um negócio que uma companhia aérea aceita e quer, porque lhe vai trazer um benefício de menos manutenções e manutenções que vão causar menos desgaste ao motor e que se vai impactar em menos manutenções mais onerosas no futuro. Portanto, e a aeronáutica já estava antes da pandemia nesta vertente. Portanto, utilizar o Data Analytics, utilizar o IoT, a inteligência artificial, tudo conjugado nos seus processos e muito também em RPAs, tentar diminuir os processos morosos e repetitivos das pessoas para poder reutilizar esse tempo que as pessoas ficam libertas para outros processos com maior valor acrescentado. E a OGMA está continua neste processo e vai continuar no futuro. Nós este ano fizemos RPA, continuamos com o Analytics para a direção, porque quer se queira, quer não, o Analytics ao nível da direção das administrações evolui sempre, há sempre novos requisitos, novos negócios, novas necessidades, até a reestruturação dos processos obriga a refazer as analíticas e a nossa maior dificuldade aqui é no Big Data, porque no meio onde nós estamos, ter acesso a Big Data é mais difícil, mas também vamos entrar por aí. Vamos tentar, um dos objetivos, tentar encontrar aí parcerias no mundo que nos deem acesso a essa informação para depois podermos aplicar e ter informações das aeronaves que nos permitam prever as suas manutenções e passa muito por aqui. E RPAs tem sido também fulcral este ano para tentar obter mais valor direto e imediato das pessoas e não estarem tanto tempo a fazer tarefas repetitivas. Jorge Rodrigues. Nós vamos iniciar um projeto grande de Data Analytics, da criação de um Data Warehouse em conjunto com outros organismos do Ministério da Justiça, para termos uma plataforma onde consigamos juntar os nossos dados, enriquecê-los e ter dashboards de negócio, tanto para os stakeholders internos como para o cidadão. É algo que necessitamos muito de ter desenvolvido durante o próximo ano. Precisamos também de uma plataforma interna que nos dê uma visão centrada no cidadão. Ao contrário do que se possa pensar, os nossos temas são uma espécie de silos, o civil, o predial, o automóvel e tudo isso. E depois, quando queremos integrar esta informação para prestar um melhor serviço ao cidadão, encontramos várias barreiras, algumas legais, que estamos a tentar que sejam ultrapassadas, para permitir também alavancar o atendimento telefónico.
com a mudança das pessoas para casa, sentimos que muitos dos nossos clientes falta-lhes falar com alguém. E por isso o canal telefónico é um canal ainda muito importante para a administração pública e devemos torná-lo um canal de excelência e não apenas um canal de prestação de informação. Ou seja, nós devíamos conseguir fazer serviços através do telefone. Com autenticação, com troca de códigos de um lado para o outro, se for para um telemóvel, com chamada digital, identificar canais onde seja possível e serviços que sejam possíveis de prestar através do telemóvel. A expansão do balcão único do prédio, aquilo que eu estava há pouco a dizer, da análise geográfica das matrizes do território, da identificação do cadastro do território. Depois daqueles concelhos onde houve os grandes incêndios, vamos expandir no início do próximo ano a todo o país. Isto é um desafio muito grande e que necessita de integração de novas fontes de dados, nomeadamente fontes de dados espaciais, com imagens espaciais do território, para identificar vetores e polígonos no território que possam ser registados. E também temos um projeto grande de temos que executar no próximo ano, que é o que vai ser o novo cartão de cidadão. E isso vai-nos ocupar bastante do nosso tempo. O cartão de cidadão vai mudar, tem que mudar por necessidades de integração da nova diretiva comunitária, e abre-se aqui uma possibilidade de, por um lado, criar melhores serviços ao cidadão, desenvolver fortemente a identidade digital. A chave móvel digital que hoje existe não é bem a identidade digital, é uma forma de autenticação. Nós temos que caminhar no sentido de que a identificação digital e a identificação física se possam fundir o mais possível para facilitar a vida do cidadão. Pronto, estamos a mover-nos cada vez mais para o online, e é importante saber quem tem permissões de fazer o quê, até por questões de segurança, por questões de certificação de atos, todas essas questões. E também levanto outras questões interessantes que podem ser e vão ser estudadas do que é que se pode fazer com o cartão físico. Se o cartão físico com o RFID nos permite tornar aquelas experiências disruptivas, sem bloqueios, que de vez em quando vemos em algumas empresas comerciais, quando tipo entra no supermercado, faz tudo, sai, não fala com ninguém e faz as suas compras. Algo semelhante com o cartão de cidadão num determinado contexto pode ser interessante, pode levantar problemas de segurança, problemas de privacidade. Portanto, estamos a estudar essas áreas e é algo muito interessante. E gostaríamos também de, até ao final do próximo ano, desenvolver pelo menos um hackathon. Eu sou muito fã dos hackathons e numa vida passada, quando estive no Instituto da Propriedade Industrial, desenvolvemos um hackathon com a Universidade de Coimbra sobre temas muito interessantes relacionados com patentes e com análise de imagem. A Be4All esteve no concurso, por uma unha negra não ganhou um dos prémios, mas acho que é muito interessante fazer as entidades públicas utilizarem estes eventos que não são difíceis de organizar, não implicam um esforço financeiro muito elevado, mas cria movimento e cria contacto com a indústria para vermos o que é que está a acontecer, que tecnologias é que existem, prototipar soluções. Isso é muito importante para depois conseguirmos fazer a melhor escolha possível, dados os constrangimentos que temos. Rui Gurgueira, do vosso lado, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que, agora, até ao final do ano, a vossa realidade também mudou, obviamente. Quais são agora os grandes desafios para o futuro enquanto organização que presta serviço a este tipo de empresas? Bem, o desafio da Be4All será manter a sua linha estratégica, que é de proliferar em novos mercados. Portanto, nós esperamos que isto seja mais uma oportunidade para nós continuarmos a crescer em mercados. Alguns deles espero que sejam virgens, vamos ver, há coisas novas, não podemos falar agora, mas efetivamente são novos mercados. Do ponto de vista de tecnologia, é aquilo que nós fazemos e fazemos bem. No mercado nacional nós somos reconhecidos por... ainda ontem ouvi numa reunião com um cliente
que a Bay4All é muito hands-on. E o facto de ser hands-on é justamente nós somos vistos como, no fundo é como o português, não é? Aquele ADN português que chega, os planos de projeto até podem estar um bocadinho a correr mal, mas chega a hora de arrancar e nós conseguimos arrancar. E justamente nós portugueses temos aliás, por isso é que somos reconhecidos lá fora. E efetivamente nós temos este ADN. Relativamente a projetos que nós estamos a sentir que o mercado está a puxar, e quando digo mercado, estou a falar não só mercado nacional, mas mercado internacional, o data governance cada vez mais a governança dos dados e está diretamente relacionada com a segurança. É uma das trends. Outra das trends também, aliás, é uma trend muito antiga, que eu não gosto de chamar trend, mas sim a afirmação da cloud, efetivamente a afirmação da cloud, perante o que está a acontecer. Portanto, o setor público sempre foi resistente e outros setores também um bocadinho mais tradicionais, como o setor da energia e setores que de certa forma sempre foram muito tradicionais. À data de hoje a cloud já não é digamos um entrave. Hoje em dia a cloud acaba por ser o meio necessário para sermos rápidos, essencialmente para sermos rápidos e a reagir quando temos que reagir. E não é com projetos de não sei quantos anos ou que hoje em dia os administradores não é isso que estão à espera de ouvir. Outra das coisas também que eu acho que nos estão a pedir em clientes de organizações de grande dimensão tem a ver com o fast deployment, ou seja, ainda ontem o meu colega André Moreira falou do DevOps, do DataOps e efetivamente este é um dos caminhos que as organizações têm que adotar. Algumas já encetaram este caminho, outras já o aplicam, mas efetivamente é fazer este embrace das áreas para que sejam rápidas a entregar KPIs, a entregar indicadores de negócio a quem decide. Essencialmente é isto. Ainda há aqui uma nota que não falámos aqui, mas apenas para deixar, porque é do meu gosto pessoal. Data monetization é uma das questões que foram abordadas muito o ano passado e os anos anteriores. Nos momentos que correm, vai ser um dos temas centrais. Porquê? Que isto está interligado com aquilo que eu disse no início desta conversa e que tem a ver com cada vez há mais canais, os hábitos de consumo mudaram radicalmente, há uma disrupção com o que existia do presencial versus remoto e justamente saber e conhecer o comportamento dos clientes e a forma como os clientes estão a movimentar e estes nichos de mercado começam a ganhar forma, isto para as organizações é essencial. E as organizações, o Data Monetization estava desenhado para que fosse, no fundo, fornecer a informação para o mercado, mas o que vai acabar por acontecer é que o mercado terá, e vão existir marketplaces de dados, e o mercado será, no fundo, uma troca comercial entre informação. Não nos podemos esquecer que o setor público, apesar de muitas das vezes não é visto como um player neste tipo de negócio, mas o setor público é talvez, se calhar, digamos, a área onde melhor pode definir a forma como se comporta o cidadão. Estamos mesmo a fechar o evento, só passar aqui uma ronda se têm mais uma nota que queiram acrescentar. Jorge Rodrigues. Só uma nota em relação precisamente ao Data Monetization. Claro. As nossas bases de dados são imensas e está nos nossos planos olhar para essa área, até porque pode ser interessante a alteração do modelo de negócio do IRN. Hoje o modelo de negócio está assente no dono dos dados, que é o cidadão. Ou seja, o cidadão deposita os seus dados no IRN para efeitos de garantia de direitos, de uma série de outras questões, algumas legais, e depois, quando quer uma certidão, paga
por ir buscar os seus próprios dados, para que o Estado lhe dê novamente os dados. E por isso algo que nós gostaríamos de testar era se era possível inverter o modelo de negócio e garantir que com a anonimização, com uma série de questões de garantia da segurança dos dados e da confidencialidade, nós vendemos os dados a quem necessita deles para enriquecer modelos de negócio, para transmitir para organismos públicos da administração pública ou da União Europeia, mas deixamos de onerar o cidadão. Isso é algo que nós gostamos, vamos querer olhar para isso quando tivermos a casa arrumada, que ainda falta um tempinho, mas é sem dúvida algo muito interessante e bastante disruptivo, porque pronto, o cidadão e dono dos dados não devia pagar para ter uma certidão com os dados que eles nos dão. Sérgio Almeida. Bem, o Rui tocou aqui num ponto que não há ainda, apesar destes anos todos, porque a Analytics não surgiu ontem, já surgiu há muitos anos, mas continua a ser um dos problemas maiores nos projetos de Analytics, que é a desvalorização da importância dos dados. O que é estranho porque os dados são o pilar do Analytics. E, portanto, as próprias organizações têm que compreender que tem que haver uma gestão, um management dos dados muito forte para que os projetos do futuro, todos os de hoje e os do futuro, tenham sucesso, porque senão, repetidamente vamos estar a fazer o mesmo projeto e a falhar no mesmo projeto porque não há data governance dos dados, não há controle sobre os dados, não há uma gestão do ciclo de vida dos dados, que é só o pilar de todos os projetos que nós estamos aqui a falar em termos digitais. E, portanto, só essa nota, tudo tem que passar pela gestão forte, por ter uma equipa forte entre as organizações de gestão e uma autoridade sobre como é que os dados têm que ser inseridos, guardados, mantidos, todo o ciclo de vida. Muito obrigado, Jorge Rodrigues da Ponte, muito obrigado, Sérgio Almeida, e obrigada também pelo convite, Rui Burgueira. Sabemos que vai haver, os desafios vão ser imensos, ainda para mais neste contexto de pandemia, e que finalmente aquela frase do vai ficar tudo bem, que finalmente apareça por aí num breve espaço de tempo para bem de todos nós. Muito obrigada pela vossa participação e pelo convite. Obrigado. Obrigado, sim.